Audiolivros em português. Apresenta o Mahabharata, por Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Adehi Parva. O livro do início. 15 Rajalabha Parva. Vaisampayana disse, ao ouvir essas palavras de Vidura, Drupada disse, assim mesmo como tu, ó Vidura de grande sabedoria, disseste. Venerável, eu também estou extremamente feliz por causa dessa aliança. É muito apropriado que estes príncipes ilustres voltem ao seu reino ancestral. Mas não é apropriado eu dizer isso por mim mesmo. Se os corajosos filhos de Kunfi, Yudhishthira, Bhima e Arjuna, aqueles touros entre homens, os gêmeos, desejarem ir e Rama, Valadeva e Krishna, ambos conhecedores de todas as regras de moralidade, tiverem essa mesma opinião, então que os Pandavas vão para lá. Pois estes tigres entre homens, Rama e Krishna, estão sempre empenhados em fazer o que é agradável e benéfico para os filhos de Pandu. Ouvindo isso, Yudhishthira disse, eu sou agora, ó monarca, com todos os meus irmãos mais novos, dependente de ti. Nós alegremente faremos o que tu quiseres ordenar. Vaisampayana continuou, então Vasudeva disse, eu sou de opinião que os Pandavas devem ir. Mas nós todos aceitaremos a opinião do rei Drupada que está familiarizado com todas as regras de moralidade. Drupada então falou, eu certamente concordo com o que este principal dos homens pensa, com relação às circunstâncias. Pois os filhos ilustres de Pandu 398 são agora para mim assim como eles são, sem dúvida, para Vasudeva. O próprio filho de Kunfi, Yudhishthira, não procura o bem-estar dos Pandavas tão seriamente quanto Kesva, este tigre entre homens. Vaisampayana continuou, mandados pelo ilustre Drupada, os Pandavas, então, ó rei, e Krishna e Vidura, levando com eles Krishna, a filha de Drupada, e a renomada Kunfi, viajaram em direção à cidade que mais tarde foi chamada de Elefante, Hastinapura, parando em vários lugares pelo caminho para propósitos de lazer e divertimento. O rei Dhritarashtra, ao saber que aqueles heróis tinham se aproximado da capital, enviou os Kauravas para recebê-los. Aqueles que foram dessa forma enviados eram, ó Bharata, Vikarna de Arco Grande, e Chitrasena, e Drona aquele principal dos guerreiros, e Kripa da linhagem Gautama. Secados por esses, aqueles heróis poderosos, com seu esplendor ressaltado por aquela multidão, lentamente entraram na cidade de Hastinapura. Toda a cidade ficou radiante, pois estava com uma multidão alegre de turistas animados pela curiosidade. Aqueles tigres entre homens alegraram os corações de todos os que os viram. E os Pandavas, queridos aos corações das pessoas, ouviam, enquanto prosseguiam, várias exclamações que os cidadãos, sempre desejosos de obedecer aos desejos daqueles príncipes, proferiam ruidosamente. Algum exclamavam, aqui retorna aquele tigre entre homens, conhecedor de todas as regras de moralidade e que sempre nos protege como se nós fôssemos seus parentes próximos. E em outro lugar eles diziam, parece que Pandu, o rei querido por seu povo, retorna hoje da floresta, sem dúvida para fazer o que é agradável para nós. E havia alguns que diziam, que bem não é feito hoje para nós quando os filhos heróicos de Kunfi voltam para a nossa cidade. Se nós alguma vez demos algo de graça em caridade, se nós alguma vez despejamos libações de manteiga clarificada no fogo, se nós temos algum mérito ascético, que os Pandavas, em virtude de todas essas ações fiquem em nossa cidade por 100 de anos. Finalmente os Pandavas, ao chegarem ao local, reverenciaram os pés de Dhritarashtra, como também os do ilustre Bhishma. Eles também reverenciaram os pés de todos os outros que mereciam essa honra. E eles perguntaram sobre o bem-estar de todos os cidadãos, lá presentes. Finalmente, por ordem de
Dhritarashtra, eles entraram nos aposentos que lhes tinham sido designados. Depois que eles tinham descansado lá por algum tempo, eles foram convocados, à corte, pelo rei Dhritarashtra e Bhishma, o filho de Suntanu. Quando eles chegaram, o rei Dhritarashtra dirigiu-se a Yudhishthira e disse: Escuta, ó filho de Kunfi, com teus irmãos, o que eu digo. Dirijam-se para Kandavaprastha para que nenhuma diferença possa surgir outra vez, entre vocês e seus primos. Se vocês fixarem sua residência lá, ninguém poderá prejudicá-los de modo algum. Protegidos por Parv, Arjuna, como os celestiais pelo raio, residam em Kandavaprastha, pegando metade do reino. Vaisampayana continuou, concordando com o que Dhritarashtra disse. Aqueles touros entre homens, reverenciando o rei, saíram de Hastinapura. Contentes com metade do reino, eles se mudaram para Kandavaprastha, que era um deserto não cultivado. Então aqueles heróis de esplendor imorredouro, os 399 Pandavas, com Krishna em sua liderança, chegando lá, embelezaram o lugar e fizeram dele um segundo céu. E aqueles poderosos guerreiros em carros, escolhendo com a ajuda de Dvaipayana uma região sagrada e auspiciosa, realizaram certas cerimônias propiciatórias e mediram um trecho de terra para a sua cidade. Então, cercada por uma trincheira larga como o mar e por muros que alcançavam os céus, e branca como as nuvens fofas ou como os raios da lua, aquela principal das cidades parecia resplandecente como Bhogavati, a capital do reino inferior, decorada com os nagas. E ela era adornada com mansões suntuosas e numerosos portões, cada um equipado com um par de painéis que pareciam as asas abertas de Garuda. E ela era protegida por portas que pareciam nuvens e que eram altas como as montanhas Mendara, e, bem equipadas com numerosas armas de ataque, os mísseis dos inimigos não podiam fazer nem a mais fraca impressão nelas. E elas eram quase cobertas com dardos e outros projéteis semelhantes a cobras de língua dupla. As torres ao longo dos portões eram cheias de homens armados em curso de treinamento, e os muros eram alinhados com numerosos guerreiros por todo o seu comprimento. E lá havia milhares de foices afiadas e satagnis, máquinas que matavam uma centena de guerreiros, e numerosas outras máquinas nas ameias. Havia também grandes rodas de ferro fixadas nelas. E com tudo isso aquela principal das cidades era adornada. As ruas eram todas largas e planejadas de modo excelente, e não havia temor de acidentes nelas. Enfeitada com incontáveis mansões, a cidade se tornou como Amaravati e veio a se chamar Indraprastha, como a cidade de Indra. Em uma encantadora e auspiciosa parte da cidade erguia-se o palácio dos Pandavas, repleto com todos os tipos de riquezas e como a mansão do próprio tesoureiro celeste, Kuvera. E ela parecia uma massa de nuvens carregada de relâmpagos. Quando a cidade estava construída, foram lá, ó rei, numerosos brahmanes bons, conhecedores de todos os Vedas e de todas as línguas, desejando morar lá. Foram também àquela cidade numerosos comerciantes de todas as direções, na esperança de ganhar riqueza. Foram lá também numerosas pessoas hábeis em todas as artes, desejando fixar residência. E ao redor da cidade foram dispostos muitos jardins encantadores adornados com numerosas árvores portando frutas e flores. Havia amras, mangueiras, e amaratacas, e kadavas e asocas, e champacas, e punagas e nagas e lacuchas e panasas, e salas e talas, palmeiras, e tamalas e vaculas, e quetacas com suas cargas fragrentes, belas e florescentes, e amalacas grandes com ramos vergados pelo peso dos frutos, e lodras e âncolas florescentes, e janvus, árvores de amoras pretas, e patalas e kunjakas e atimuktas, e caraviras e parijatas e outras espécies numerosas de árvores,
sempre adornadas com flores e frutos e animadas com criaturas emplumadas de várias espécies. E aqueles arvoredos verdejantes sempre ressoavam com as notas de pavões enlouquecidos e coquilós, melros. E lá havia várias casas de lazer agradáveis, brilhantes como espelhos, e numerosos caramanchões de trepadeiras, e pequenos morros artificiais encantadores, e muitos lagos cheios até a borda de água cristalina, e tanques fragrentes com lótus, e lírios e adornados com cisnes e patos e chacravacas, patos brahmini ou patos ferrugíneos. E havia muitos reservatórios agradáveis cobertos com plantas 400 aquáticas excelentes. E havia também diversos açudes de grande beleza e dimensões. Ó rei, a alegria dos Pandavas aumentava dia a dia em consequência da sua residência naquele reino grande que era povoado por homens virtuosos. Assim, por causa do comportamento virtuoso de Bhishma e do rei Dhritarashtra. Em relação a eles, os Pandavas fixaram residência em Kandavaprastha, adornada com aqueles 5 guerreiros poderosos, cada um igual ao próprio Indra. Aquela principal das cidades parecia Bhogavati, a capital do reino inferior, adornada com os Nagas. Ó monarca, tendo fixado os Pandavas lá, o heroico Krishna, obtendo sua permissão, voltou com Rama para Dvaravati. 210. Janamejaya disse: ó tu que possui riqueza ascética, o que fizeram aqueles homens de grandes almas, meus antepassados, os ilustres Pandavas, depois de obterem o reino de Indraprastha? Como sua esposa Draupadi obedecia a todos eles. Como também não surgiram divergências entre aqueles soberanos ilustres de homens, todos ligados a uma só esposa, Krishna. Ó tu cuja riqueza é o ascetismo, eu desejo saber tudo em detalhes a respeito do comportamento em relação uns aos outros daqueles soberanos de homens depois de sua união com Krishna. Vaisampayana disse: aqueles destruidores de inimigos, os Pandavas, tendo obtido seu reino por ordem de Dhritarashtra, passaram seus dias em alegria e felicidade em Kandavaprastha com Krishna. E Yudhishthira, dotado de grande energia e sempre fiel à verdade, tendo obtido a soberania, governou a terra virtuosamente, ajudado por seus irmãos. E os filhos de Pandu, dotados de grande sabedoria e dedicados à verdade e virtude, tendo vencido a todos os seus inimigos, continuaram a viver lá em grande felicidade. E aqueles touros entre homens, sentados em assentos reais de grande valor, costumavam cumprir todas as funções de governo. E um dia, quando todos aqueles heróis ilustres estavam assim sentados, foi até eles o Rishi celeste Narada, no decorrer de suas viagens. Vendo o Rishi, Yudhishthira ofereceu a ele o seu próprio assento belo. E depois que o Rishi celeste estava sentado, o sábio Yudhishthira devidamente lhe ofereceu o arangya com as próprias mãos. E o rei também informou o Rishi sobre o estado de seu reino. O Rishi, aceitando o culto, ficou bem satisfeito, e elogiando-o com bênçãos mandou o rei se sentar. Mandado pelo Rishi, o rei tomou seu lugar. Então, o rei enviou a notícia para Krishna, nos aposentos internos, da chegada do homem ilustre. Sabendo da chegada do Rishi, Draupadi, purificando-se devidamente, foi com uma atitude respeitosa para onde Narada estava com os Pandavas. A princesa virtuosa de Panchala, reverenciando os pés do Rishi celeste, ficou com as mãos unidas diante dele, devidamente velada. O ilustre Narada, pronunciando várias bênçãos sobre ela, mandou a princesa se retirar. Depois que Krishna tinha se retirado, o Rishi ilustre, dirigindo-se em particular aos Pandavas. 401. Com Yudhishthira em sua liderança, disse: a renomada princesa de Panchala é esposa de vocês todos. Estabeleçam uma regra entre vocês, assim a desunião não surgirá. Havia, antigamente, célebres nos 3 mundos, 2 irmãos chamados
Sunda e Upazunda que viviam juntos e que não podiam ser mortos por ninguém a menos que um assassinasse o outro. Eles governavam o mesmo reino, viviam na mesma casa, dormiam na mesma cama, sentavam no mesmo assento, e comiam no mesmo prato. E ainda assim eles se mataram por causa de Tilottama. Portanto, ó Yudhishthira, preserva a amizade de vocês e fez o que não possa produzir discórdia entre vocês. Ao ouvir isso Yudhishthira perguntou, ó grande Milne, os Ajuras chamados Sunda e Upazunda eram filhos de quem? De onde surgiu a discórdia entre eles e por que mataram um ao outro? De quem era filha também esta Tilottama por cujo amor os irmãos enlouquecidos mataram um ao outro? Ela era uma Apsara, deusa dos rios, ninfa, ou a filha de algum celestial. Ó tu cuja riqueza é o ascetismo, nós desejamos, ó Brahmani, ouvir em detalhes como tudo aconteceu. De fato, a nossa curiosidade tornou-se grande. 211. Continuação Radyalabaparva. Vaisampayana disse, ouvindo essas palavras de Yudhishthira, Narada respondeu, ó filho de Parita, escuta com teus irmãos enquanto eu narro esta velha história, ó Yudhishthira, exatamente como aconteceu. Antigamente um Daitya poderoso de nome Nikumba, dotado de grande energia e força nasceu na linhagem do grande Ajura, Hiranyakasipu. Deste Nikumba nasceram dois filhos, chamados Sunda e Upazunda. Ambos eram poderosos Ajuras dotados de grande energia e bravura terrível. Os irmãos eram ferozes e possuíam corações perversos. E aqueles Daityas tinham a mesma determinação e estavam sempre dedicados a realizar as mesmas tarefas e objetivos. Eles sempre compartilhavam juntos a felicidade assim como a dor. Cada um falando e fazendo o que era agradável para o outro, os irmãos sempre estavam juntos, e nunca iam a nenhum lugar a menos que estivessem juntos. De exatamente a mesma disposição e hábitos, eles pareciam ser um indivíduo dividido em duas partes, dotados de grande energia e sempre com a mesma resolução em tudo o que empreendiam. Os irmãos gradualmente cresceram, sempre tendo o mesmo propósito, desejosos de subjugar os três mundos. Os irmãos, depois da devida iniciação, foram para as montanhas de Vindhya. E severas foram as penitências ascéticas que eles realizaram lá. Esgotados por fome e sede, com cabelos emaranhados sobre suas cabeças e vestidos em cascas de árvores, eles adquiriram suficiente mérito ascético finalmente. Sujando-se com poeira da cabeça aos pés, vivendo só do ar. Ficando sobre os dedos dos pés, eles jogavam pedaços da carne de seus corpos ao fogo. Com os braços erguidos e olhar fixo, muito tempo foi o período pelo qual eles cumpriram seus votos. E durante o curso de suas penitências ascéticas, 402. Incidente extraordinário ocorreu. As montanhas de Vindhya, aquecidas por longos anos pelo poder de suas austeridades ascéticas, começaram a emitir vapor de todas as partes de seus corpos. E vendo a severidade das austeridades deles, os celestiais ficaram alarmados. Os deuses começaram a produzir numerosas obstruções para impedir o progresso do ascetismo deles. Os celestiais repetidamente tentaram os irmãos por meio de todas as posses preciosas e das mais belas garotas. Os irmãos não quebraram seus votos. Então os celestiais mais uma vez manifestaram, perante os irmãos ilustres, seus poderes de ilusão. Pois parecia que suas irmãs, mães, esposas, e outros parentes, com cabelos e ornamentos e mantos desordenados, estavam correndo em direção a eles. Aterrorizados, perseguidos e golpeados por um Rakshasa com uma lança na mão. E parecia que as mulheres imploravam a ajuda dos irmãos gritando, ó salvem-nos! Mas tudo isso foi por nada, pois, firmemente unidos a eles, os irmãos ainda assim não quebraram os votos.
E quando foi percebido que tudo aquilo não produziu a menor impressão em nenhum dos dois, as mulheres e o Rakshasa desapareceram de vista. Finalmente o próprio avô, o Senhor Supremo que sempre procura o bem-estar de todos, foi àqueles grandes ajuras e pediu para eles solicitarem a bênção que desejassem. Então os irmãos Sunda e Upasunda, ambos de grande bravura, contemplando o avô, ergueram-se de seus assentos e ficaram com as palmas unidas. E ambos os irmãos disseram ao Deus: ó avô, se tu estás satisfeito com nossas austeridades ascéticas, e estás, ó Senhor, propício a nós, então que nós tenhamos o conhecimento de todas as armas e de todos os poderes de ilusão. Que sejamos dotados de grande força, e que possamos assumir qualquer forma que quisermos. E por último, que nós também sejamos imortais. Ouvindo essas palavras deles, Brahman disse: exceto a imortalidade que vocês pedem, lhes será dado tudo isso que desejam. Solicitem alguma forma de morte pela qual vocês possam ainda assim ser iguais aos imortais. E já que vocês praticaram essas severas austeridades ascéticas só pelo desejo de soberania, eu não posso lhes dar o benefício da imortalidade. Vocês realizaram suas penitências ascéticas para subjugar os três mundos. É por isso, ó Daityas poderosos, que eu não posso conceder a vocês o que vocês desejam. Narada continuou, ouvindo essas palavras de Brahman, Sunda e Upasunda. Disseram: ó avô, que nós então não temamos nenhuma coisa criada, móvel ou imóvel, nos três mundos, exceto somente um ao outro. O avô então disse: eu concedo a vocês o que vocês pedem, já que este é o seu desejo. E concedendo-a eles esta bênção, o avô os fez desistir de seu ascetismo, e voltou para a sua própria região. Então os irmãos, aqueles Daityas poderosos, tendo recebido aqueles vários benefícios, tornarão-se incapazes de serem mortos por alguém no universo. Eles então voltaram para a sua própria residência. Todos os seus amigos e parentes, vendo aqueles Daityas de grande inteligência coroados com sucesso na questão dos benefícios que tinham obtido, ficaram muito contentes. Sunda e Upasunda então cortaram seus cabelos emaranhados e puseram ornamentos em suas cabeças. Vestidos em mantos e ornamentos caros, eles pareciam extremamente belos. Eles faziam a lua se erguer sobre a sua cidade todas as noites, mesmo fora de época. E amigos e parentes entregaram-se à alegria e folia com corações contentes. Coma, alimente-se, conte, fique feliz. 403. Cante, beba, esses eram os sons ouvidos diariamente em todas as casas. E lá e cá erguiam-se altos tumultos de hilaridade misturados com aplausos que enchiam toda a cidade dos Daityas que, sendo capazes de assumir qualquer forma que quisessem, se dedicavam a todos os tipos de diversão e esportes e mal reparavam no voo do tempo, considerando até mesmo um ano inteiro como um único dia. 212. Continuação do Radyalabaparva. Narada continuou: logo que aquelas festas tiveram fim, os irmãos Sunda e Upasunda, desejosos da soberania dos três mundos, deliberaram e mandaram suas tropas serem organizadas. Obtendo a concordância de seus amigos e parentes, dos mais velhos da raça Daitya e de seus ministros de estado, e realizando os ritos preliminares de partida, eles saíram durante a noite quando a constelação Maga estava em ascendência. Os irmãos partiram com um grande exército Daitya vestido em armadura e armado com maças e machados e lanças e clavas. Os heróis Daitya saíram em sua expedição com corações alegres, com os charanas, bardos, cantando laudatórios auspiciosos indicativos de seus triunfos futuros. Violentos em guerra, os irmãos Daitya, capazes de ir a todos os lugares à vontade, ascenderam aos céus e foram para a região dos celestiais. Os celestiais
sabendo que eles estavam chegando e conhecendo também as bênçãos concedidas a eles pelo Deus Supremo, deixaram o céu e procuraram refúgio na região de Brahman. Dotados de bravura feroz, os heróis da Itia logo subjugaram a região de Indra, e vencendo as diversas tribos de Yakshas e Rakshasas e todas as criaturas que percorriam os céus, foram embora. Aqueles poderosos guerreiros em carros em seguida subjugaram os Nagas da região inferior, e então os habitantes do oceano e então todas as tribos de Lestes. Desejosos em seguida de subjugar toda a terra, aqueles heróis de domínio irresistível, convocando seus soldados, lhes deram ordens cruéis, brahmanes e sábios reais. Na terra, com suas libações e outros alimentos oferecidos em grandes sacrifícios, aumentam a energia e força dos deuses, como também sua prosperidade. Engajados em 3 atos, eles são inimigos dos Ajuras. Todos nós, portanto, reunidos, devemos eliminá-los completamente da face terra. Comandando seus soldados dessa forma na costa leste do grande oceano, e tendo tal resolução cruel, os irmãos Ajura seguiram para todas as direções. E aqueles que estavam realizando sacrifícios e os brahmanes que estavam ajudando naqueles sacrifícios, os irmãos poderosos assassinavam imediatamente. E massacrando-os com violência eles partiam para algum outro lugar. Enquanto seus soldados jogavam na água os fogos sacrificais que estavam nos ratiros dos munis de almas sob controle completo, as maldições proferidas pelos rishis ilustres em cólera malogravam por causa dos benefícios concedidos por Brahman, e não afetavam os irmãos Ajura. Quando os brahmanes viram que suas maldições não produziam 404. O menor efeito como setas disparadas em pedras, eles fugiam em todas as direções, abandonando seus ritos e votos. Mesmo aqueles rishis sobre a terra que eram coroados com sucesso ascético, e tinham as paixões sob total controle e estavam totalmente absortos em meditação na divindade, por medo dos irmãos Ajura, fugiam como cobras à aproximação do filho de Vinata, Garuda, o comedor de cobras. Os ratiros sagrados foram todos pisoteados e destruídos. Os jarros e recipientes sacrificais sendo quebrados, seus conteúdos sagrados eram espalhados pelo chão. Todo o universo ficou vazio, como se as suas criaturas tivessem todas sido abatidas durante a época da dissolução geral. Ó rei, depois que os rishis tinham todos desaparecido e se fizeram invisíveis para ambos, os grandes Ajuras, decididos a destruí-los, começaram a assumir várias formas. Assumindo as formas de elefantes enlouquecidos com têmporas fendidas por excesso de sumo, o Parajura, procurando os rishis que tinham se abrigado em cavernas, os enviavam para a região de Yama. Às vezes se tornando como leões, e outra vez como tigres, e desaparecendo no momento seguinte. Por esses e outros métodos o par cruel, vendo os rishis, os assassinava imediatamente. Sacrifícios e estudos cessaram, e reis e brahmanes foram exterminados. A terra ficou completamente desprovida de sacrifícios e festivais. E as pessoas, apavoradas, proferiam gritos de oiá, e toda compra e venda parou. Todos os ritos religiosos pararam, e a terra ficou desprovida de cerimônias sagradas e casamentos. A agricultura foi negligenciada e o gado não foi mais cuidado. Cidades e ratiros ficaram desolados, e com ossos e esqueletos espalhados sobre si a terra assumiu um aspecto terrível. Todas as cerimônias em honra dos Pitris estavam suspensas, e o sol sagrado de Vashat e todo o círculo de ritos propícios cessou. A terra ficou terrível de contemplar. O sol e a lua, os planetas e estrelas, e constelações, e os outros habitantes do firmamento, testemunhando as ações de Sunda e
céu. Por meio de tais atos cruéis, os irmãos Ajura fixaram residência em Kurukshetra, sem um único rival. 213. Continuação do Radyalabhaparva. Narada continuou: então os risis celestes, os siddhas, e os risis de grande alma possuidores dos atributos de tranquilidade e autocontrole, vendo esse ato de massacre universal, ficaram aflitos com grande dor. Com paixões e sentidos e almas sob completo controle, eles então foram à residência do avô, movidos por compaixão pelo universo. Chegando lá, eles viram o avô sentado com deuses siddhas e brahmarshis em volta de si. Estava lá presente aquele deus dos deuses, Mahadeva, e Agni, acompanhado por Vayu, e Soma e Surya e Sakra, e risis dedicados à contemplação de Brahma, e os Vaikanasas, os Valakilyas, os Vanaprastas, os Marishipas, os Ayas, os Avimudas, e outros ascetas de grande energia. Todos aqueles risis estavam com o avô, quando os celestiais e outros 405 risis, se aproximando de Brahman com corações tristes, relataram a ele todas as ações de Sunanda e Upasunda. E eles disseram ao avô em detalhes tudo o que os irmãos Ajura tinham feito, e como eles o tinham feito, e em que sequência. Então, todos os celestiais e os grandes risis forçaram a questão perante o avô. O avô, ouvindo tudo o que eles disseram, refletiu por um momento e decidiu em sua mente o que ele deveria fazer. Resolvendo realizar a destruição dos irmãos Ajura, ele convocou Visvakarman, o arquiteto celeste. Vendo Visvakarman diante de si, o avô possuidor de mérito ascético supremo o ordenou dizendo: crie uma donzela capaz de cativar todos os corações. Curvando-se ao avô e recebendo sua ordem com reverência, o grande artífice do universo criou uma moça celeste. Com atenção cuidadosa, Visvakrit primeiro reuniu todos os traços bonitos sobre o corpo da donzela que criou. De fato, a moça celeste que ele criou era quase uma massa de pedras preciosas. Criada com grande cuidado por Visvakarman, a donzela, em beleza, era inigualável entre as mulheres dos três mundos. Não havia nenhuma mínima parte do corpo dela que por sua riqueza de beleza não pudesse atrair o olhar dos observadores. E como a própria Síria incorporada, aquela donzela de beleza extraordinária cativava os olhos e corações de todas as criaturas. Porque ela tinha sido criada com porções de todas as pedras preciosas usadas em medidas exatas. O avô deu a ela o nome de Tilottama. E assim que ele lhe deu vida, a donzela se curvou a Brahman e com as palmas unidas disse: Senhor de todas as coisas criadas, qual tarefa eu devo realizar e para a qual eu fui criada? O avô respondeu: vai, ó Tilottama, aos Ajuras Sunanda e Upasunda. Ó amável, tenta-os com a tua beleza cativante. Ó donzela, age de modo que os irmãos Ajura, por causa da riqueza da tua beleza, discutam entre si logo que eles lançarem seus olhos sobre ti. Narada continuou, curvando-se ao avô e dizendo: assim será a donzela. Caminhou em volta do conclave celeste. O ilustre Brahman estava então sentado, com o rosto virado para o leste, e Mahadeva com a face também em direção ao leste, e todos os celestiais com os rostos virados na direção norte, e os risis com os rostos para todas as direções. Quando Tilottama andou pelo conclave dos celestiais, Indra e o ilustre Stanu, Mahadeva, foram os únicos que conseguiram preservar sua tranquilidade mental. Mas, extremamente desejoso como Mahadeva estava, de contemplar Tilottama, quando a donzela, em seu progresso ao redor do conclave celeste, estava ao seu lado, outro rosto como um lótus totalmente desabrochado apareceu no lado sul de seu corpo. E quando ela estava atrás dele, outro rosto apareceu no oeste. E quando a donzela estava no lado do norte do grande Deus, um quarto rosto apareceu no lado do norte de seu corpo.
Indra, que estava ávido para contemplar a donzela, veio também a ter 1000 olhos, cada um grande e ligeiramente avermelhado, na frente, atrás e em seus flancos. E foi assim que o grande deus Stano veio a ter 4 rostos, e o matador de Vala, 1000 olhos. E com relação à massa de celestiais e aos ricis, eles viraram os rostos em todas as direções enquanto Tilottama andava ao redor deles. Exceto o próprio avô divino, os olhares de todos aqueles personagens ilustres caíram sobre o corpo de Tilottama. E quando Tilottama partiu, para a cidade dos Ajuras, com sua fartura de beleza, todos consideraram a tarefa como já realizada. Depois que Tilottama 406 tinha ido embora, o grande Deus que era a primeira causa do universo dispensou todos os celestiais e os ricis. 214. Continuação do Radyalabhaparva. Narada continuou, enquanto isso os irmãos Ajura, que tinham subjugado a terra, não tinham nenhum rival. Quando a fadiga do esforço havia acabado, eles, tendo trazido os 3 mundos sob domínio igual, se consideraram como pessoas que não tinham mais nada para fazer. Tendo trazido todos os tesouros dos deuses, dos Gandharvas, dos Yakshas, dos Nagas, dos Rakshasas, e dos reis da terra, os irmãos começaram a passar os dias em grande felicidade. Quando eles viram que não tinham nenhum rival, nos 3 mundos, eles desistiram de todo o esforço e dedicaram seu tempo ao prazer e à alegria, como os celestiais. Eles experimentaram grande felicidade por se darem todos os tipos de prazer, tais como mulheres, e perfumes e coroas florais e iguarias, e bebidas e muitos outros objetos agradáveis em profusão. Em casas e florestas e jardins, em colinas e em florestas, onde quer que eles quisessem eles passavam o tempo em prazer e diversão, como os imortais. E aconteceu que um dia eles foram para propósitos de lazer para um planalto da cadeia de montanhas Vindhya, perfeitamente plano e pedregoso, e coberto com árvores florescentes. Depois que todos os objetos de desejo, todos do tipo mais agradável, tinham sido trazidos, os irmãos se sentaram em um assento excelente, com corações felizes e acompanhados por belas mulheres. E aquelas donzelas, desejosas de agradar aos irmãos, começaram uma dança em acompanhamento com música, e muitas cantavam docemente uma canção em louvor ao par poderoso. Enquanto isso Tilottama, vestida em uma única peça de seda vermelha, mostrando todo o seu encanto, se aproximou, colhendo flores selvagens em seu caminho. Ela avançou lentamente para onde aqueles Ajuras poderosos estavam. Os irmãos Ajura, embriagados com as grandes porções que tinham bebido, foram afetados ao verem aquela moça de beleza transcendente. Deixando seus assentos, eles foram rapidamente para onde a donzela estava. Ambos estando sob a influência da luxúria, cada um procurava a moça para si mesmo. E Sunda agarrou aquela moça de belas sobrancelhas com a mão direita. Inebriados com os benefícios que tinham obtido, com poder físico, com a riqueza e as joias que tinham apanhado de todos os quadrantes, e com o vinho que tinham bebido. Enlouquecidos com tudo aquilo, e influenciados por desejo ansioso, eles se dirigiram um ao outro, cada um contraindo a fronte com raiva. Ela é minha mulher. E portanto tua superior, disse Sunda. Ela é minha mulher, e portanto tua cunhada, o Pazunda respondeu. E eles disseram um ao outro, ela é minha e não tua. E logo eles estavam sob a influência da raiva. Enlouquecidos pela beleza da donzela, eles logo esqueceram o amor e afeto que tinham um pelo outro. Ambos, carentes de razão pela paixão, então ergueram suas massas aterradoras. Cada um. 407. Repetindo, eu fui o primeiro, a pegar a mão dela, golpeou o outro.
E os ajuras ferozes, golpeados um pelo outro com a massa, caíram sobre a terra, com seus corpos banhados em sangue, como dois sóis desalojados do firmamento. E vendo isso as mulheres que tinham ido lá, e os outros ajuras lá presentes, todos fugiram tremendo de angústia e medo e se refugiaram nas regiões inferiores. O próprio avô de alma pura então foi até lá, acompanhado pelos celestiais e grandes ricis. E o avô ilustre elogiou Tilottama e expressou seu desejo de lhe conceder uma bênção. A divindade suprema, perante Tilottama, desejosa de conceder a ela um benefício, disse alegremente: ó bela donzela, tu deves vagar na região dos Adityas. Teu esplendor será tão grande que ninguém será capaz de olhar para ti por nenhuma duração de tempo. O avô de todas as criaturas, concedendo este benefício a ela, e estabelecendo os três mundos em Indra como antes, voltou para a sua própria região. Narada continuou, e foi assim que aqueles ajuras, sempre unidos e inspirados pelo mesmo propósito, assassinaram um ao outro em fúria por Tilottama. Portanto, por afeto eu digo a vocês, ó principais da linhagem Bharata, que se vocês desejam fazer alguma coisa agradável para mim, façam algum acordo para que vocês não possam brigar uns com os outros por Draupadi. Vaisampayana continuou, os ilustres Pandavas, assim ouvindo o grande Rishi Narada, consultando uns aos outros, estabeleceram uma regra entre eles na presença do próprio Rishi Celeste dotado de energia incomensurável. E a regra que eles fizeram era que quando um deles estivesse com Draupadi qualquer um dos outros quatro que visse o outro daquela forma deveria se retirar para a floresta por 12 anos, passando seus dias como um brahmacharina. Depois que os Pandavas virtuosos tinham estabelecido aquela regra entre eles mesmos, o grande Muni Narada, satisfeito com eles, foi para onde desejava ir. Assim, ó Janamejaya, os Pandavas, incitados por Narada, estabeleceram uma regra entre eles em relação à sua esposa em comum. E foi por isso, ó Bharata, que nenhuma disputa nunca ocorreu entre eles. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.